22, versículo 19. Isaías capítulo 22, versículo 19. Assentados mesmo, nós vamos fazer essa leitura. Isaías 22, versículo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Veja bem: demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. Veja bem, vamos ler de novo. E demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. Amém, irmãos? Amém. Na quarta passada nós estudamos até o versículo de número 11, e esses 11 versículos nos falaram sobre a sentença de Deus para Jerusalém, muito pesada, diga-se de passagem, e o Senhor nos ensinou muito a respeito do que é não obedecer a palavra de Deus. Mas nós paramos agora no versículo de número 12, algo que nós não temos na Bíblia. Eu confesso para os irmãos que de todos os estudos que eu fiz dos profetas até hoje foi o que mais me tomou tempo. Até poucos minutos antes de vir para a igreja nós estávamos estudando, devido ao peso desses versículos que nós vamos aprender agora. Por mais que sejam apenas alguns 14 versículos, capítulo 22, o restante dele, ele é muito, muito pesado. Por quê? Porque nós vamos sair agora da teoria e vamos colocar a prática da nossa vida aqui, através da vida deste homem. Capítulo de número 22, a primeira parte dele fala sobre a sentença de Deus contra Jerusalém. Os irmãos há de lembrar que nós falamos que Isaías, do capítulo 14, ele dá uma pausa no milênio até o capítulo 24, são 10 capítulos de Isaías, que as profecias dele são contra quantas nações, irmãos? 10 nações. E nós já falamos aqui, Jerusalém foi a 9ª sentença que ele profetizou. Mas aqui no capítulo 22, se os irmãos lerem o cabeçalho aí das suas Bíblias, o versículo 15 fala que é uma sentença contra um homem só, contra uma pessoa só. E antes de nós chegarmos ali, nós vamos fazer a leitura do versículo 12, 13 e 14, que diz-nos assim: E o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e prantear, e para raspar a cabeça, e se cingir com cilício, que é uma roupa de pele de couro, né? Porém, eis aqui alegria e gozo, estão matando bois, degolando ovelha, comendo carne e bebendo como se nada acontecesse. E disse: comamos e bebemos, ou bebamos, porque amanhã morreremos. Versículo 14. Mas o Senhor dos exércitos falou no meu ouvido, dizendo: certamente essa maldade não vos será expiada até que morram, diz o Senhor dos exércitos. Então, finalizando a sentença de Jerusalém, Deus estava advertindo eles, Deus estava puxando a orelha deles, como nós lemos os 11 versículos aqui, da sentença contra Jerusalém. E o que eles estavam fazendo, em vez de se humilhar, versículo 12, que era para eles estar chorando. Irmão, se Deus chegar para mim e dizer assim, te diz o Senhor, se eu vou te consertar, tu vai morrer, Senhor, eu não faço. Eu vou chorar, eu vou jejuar, eu vou me humilhar, até Deus dizer: você está perdoado, você está consertado na minha presença. Mas eles foram fazer festa, eles foram matar boi, fazer festa, churrasco. Eles falaram: vamos morrer mesmo? Então vamos comer, vamos se alegrar. Quanta gente que Deus fala, tem direito que o negócio vai ficar estreito, e a pessoa, em vez de se humilhar, buscar Deus, vai festar, vai fazer a vontade dele. Então Deus dá 2 advertências a ele. O Senhor os chamava para arrependimento, e ao invés disso eles foram festar. Paulo repete isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 32. Depois que Isaías usou esse versículo, muita gente usou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, eu acho que eu não deixei aí aberto, não. Que ele repete a sentença, se não quiser abrir não precisa. Ele fala alguma coisa, diz: olha, se servir a Cristo não vale nada, então vamos comer, beber e morrer. Paulo está pregando e alguém diz: que é esse negócio aí de Cristo, de igreja? Aí ele fala: então se não vale nada,
Ele diz, se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, quer dizer o quê? Se nós não temos esperança de Jesus voltar, de nós encontrarmos Cristo, então se isso não vale nada, ele repete a frase de Isaías: comamos, bebamos e amanhã morreremos. Para você ver como as profecias de Isaías, elas são muito conhecidas entre os judeus, entre os irmãos de Israel e das nações que oriundas são de Israel. Então eu quero trazer já a primeira aplicação, e você que puder dar glória a Deus. O pecado de Judá aqui não foi comer e nem beber, senão todos os crentes estavam lascados, que nós gostamos de comer. Mas o pecado era não crer que Deus era poderoso o suficiente para livrar-nos da Babilônia. Vou repetir: o pecado não foi em Isaías ver eles festejando, o pecado foi em dizer, já que nós vamos morrer pela Babilônia, então vamos nos alegrar. O grande pecado deles aqui foi deles não crer que Deus era poderoso o suficiente para derrubar a Babilônia. E como eles não criam mais em nada, que ninguém podia fazer nada, que a Babilônia era grande demais, eles então quer saber de uma coisa? Vamos se alegrar. Nota de rodapé: o problema não é nos alegrarmos em meio às lutas, o problema é fazer isso para disfarçar o sentimento de falta de fé naquilo que Deus pode fazer. Será que Deus está bravo porque eu voltei um culto para ir numa festa? Não, Deus não está bravo com isso. Deus está bravo com que você está alegrando, dizendo assim: eu vou aproveitar antes que a sentença chegue, vou aproveitar antes que o casamento acabe de vez, vou aproveitar enquanto eu ainda estou na igreja, porque o dia que eu sair, só Deus sabe. Deus está dizendo hoje: levante a tua fé em nome de Jesus. Creia no que Deus pode fazer e reverter o cenário da tua casa. Exemplo: eu até falo que creio na restauração, na profecia, porque Deus faz, mas eu vou numa festa me alegrar porque o meu coração já não acredita que Deus possa fazer. Não coloque limites na graça de Deus. Se Ele quer salvar alguém, não há distância que o bom pastor não possa buscar uma ovelha perdida. Você pode melhorar esse glória a Deus, irmão? A sentença chegou, mas Deus é especialista em reverter a sentença. Quando Deus fala: se conserta, senão a morte vai chegar, não é tempo de nós festar, irmão. É tempo de nós dizer: Deus tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E a Bíblia vai ler, nós vamos estudar depois que Deus usou Isaías, esse mesmo Isaías, o rei Ezequias, se eu não me engano. Tua morte chegou, você vai morrer, assim te disse: Senhor, você vai morrer. Aí ele virou o rosto do lado e disse: tem misericórdia, Deus, se lembra do que eu fiz na tua presença. Na mesma hora Deus disse: Isaías, volta. Eu encontrei um coração arrependido na minha presença. Mais 15 anos, irmãos, poderia ter morrido ali se não buscasse a face do Senhor. Quem crê que Deus ainda muda a sentença? Segunda aplicação: então não importa onde a sua família se enfiou, chore e ore, Deus pode reverter a sua história, meus amados irmãos. Deus pode fazer isso, e eu creio na palavra de Deus. Não desista antes de Deus dar a sua última palavra. E eu estou profetizando aqui no nome do Senhor Jesus. Não desista, ninguém mais crê, ninguém mais acredita. Você crê num Deus que pode todas as coisas. Provérbios 16:1, na nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 16:1, nova tradução da linguagem de hoje, por favor. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você crê nisso aqui, meu irmão? Aleluia. Pode fazer o plano que for. Aleluia. A última palavra é de Deus. Deus quem vai dizer o que vai acontecer e o que não vai acontecer. O grande pecado que Israel cometeu, Judá, foi de impenitência. O que é isso? Eles sabiam que deviam fazer, mas não fizeram. Eles sabiam que era só se humilhar diante de Deus. Eles conhecem o Deus deles, mais de 3.000 anos. Eles sabiam que se eles se humilhassem, Deus perdoava. Mas eles disseram: quer saber de uma coisa? Vamos se alegrar, porque nós vamos ir preso mesmo. Então isso foi um grande erro. E aqui eu digo que foi a última gota d'água deles.
e depois disso só veio o cativeiro babilônico, que Deus usou Isaías para poder alertá-los. Então, se Deus te disse o que fazer, não faça. Se Deus disse, olhe para a tua família, ore, irmão. Se a família não converteu, o problema é Deus, você orou. Quem entendeu, diga amém. Amém. E faça a sua parte. Deus não vai cobrar de quem faz a sua parte. E eu tenho isso no meu coração. Então, agora nós entramos no versículo 15, esquecendo as partes de sentenças contra as nações. Me chamou muita atenção e Deus falou muito comigo, porque eu ia fazer uma leitura abatida, irmãos, eu confesso para os irmãos, desses 10 versículos. Por quê? Porque o meu foco não estava na sentença contra a pessoa, mas nas 10 nações. Inclusive me alegrei porque o próximo capítulo, e o 24, é a última sentença. Depois para essa parte teórica e vem mais a parte profética de Isaías. E eu comecei a ler e falei, mas por que Deus colocou uma sentença contra um homem só, no meio de 10 sentenças contra as nações? Por que Deus se lembrou de um homem só, falando de sentença contra 10 nações que fizeram coisas terríveis? Alguma coisa Deus quer nos ensinar com isso aqui. E quando eu comecei a estudar, veio uma cachoeira de revelação de Deus para a nossa vida. Não é revelação de CPF nem de RG, é revelação de Deus pela sua palavra. É ensinamento de Deus para a nossa vida. E pasmem vocês, são 7 páginas de anotações só desses 10 versículos. E eu estou arrepiado porque eu sinto que Deus vai fazer algo no nosso meio. Veja bem, olha o que diz o versículo 15. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Irmão, nem contra as outras nações Isaías pegou tão pesado. Ele diz o que? Peso. Isaías está se comportando na leitura das outras sentenças assim, irmãos, como um juiz que está cumprindo essa função. Peso contra ciclano, sentença contra a Arábia, sentença contra a Babilônia, sentença contra... Ele vai lendo, mas aqui ele pega aquela voz de profeta mesmo. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: anda e vai ter com esse tesoureiro, com Sebna. E quem que ele era? Ele era o mordomo do rei de Judá. E quando eu comecei a estudar isso aqui, irmão, eu comecei a achar tanta coisa. Obrigado pelo dicionário, me ajudou muito. Achei tanta coisa que eu fiquei impressionado. Quem era esse homem chamado Sebna, em que Isaías fala a sentença contra 10 nações para dizer uma sentença contra ele? Isso me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, e eu fui pesquisar quem era esse homem chamado Sebna. Ele era tesoureiro do reino de Judá. Ele está escrito aí, inclusive. Ele era conselheiro do rei de Judá. Ele era mordomo, ele administrava tudo debaixo do rei de Judá. Só tinha ele, esse homem chamado Sebna. E o que era o problema dele? Todas as profecias de Isaías ele ia contra. Toda vez que Isaías profetizava, ele dizia: quem que é esse comedor de feijão? Nosso reino nunca perdeu uma batalha, agora nós vamos perder. Nós nunca fomos abandonados por Deus. Ele era religioso, mas não obedecia a Deus. E quando nós vemos esse estudo em Isaías, ele vai com uma força profetizar para esse homem, porque toda vez que Isaías profetizava, ele não aceitava, ele não deixava. Então quando Deus mostra para Isaías o que vai acontecer com esse homem, parece que Isaías diz: finalmente Deus vai fazer justiça contra esse ser humano. E aí a Bíblia diz que ele influenciou. Veja bem, quem está comigo diga amém. Amém. Ele influenciou, nós não vamos ler porque vai tomar muito tempo na história dos reis. Ele influenciou na revolta contra a Síria. Quando a Síria estava atacando os reinos, que nós já estudamos aqui nos capítulos anteriores, a Bíblia diz que ele chegou no rei da Síria: por que você não se junta com Ciclano, com Bertrano e vai lá e ataca a Síria? Lembra que nós falamos isso? Que depois eles foram detonados e que o rei na última hora voltou atrás, senão eles teriam sido destruídos. Foi esse camarada que deu conselho. Foi ele que disse: ó, se junta aí com esses outros 2, 3 reinos e vão e atacam a Síria. Na última hora, a Bíblia diz que eles voltaram atrás, o rei voltou atrás, senão eles teriam sido destruídos também. E isso que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. O que esse homem fez foi tão grave que recebeu uma sentença especial junto com as outras 10 nações proferidas por Isaías. Vou trazer mais uma aplicação e agora vou começar a doer um pouco. Você dá uma glória a Deus para não parecer que é você que está apanhando, amém, meu irmão? A aplicação disso: Deus está dando sentença hoje.
daquele que influenciou as pessoas a fazerem o mal contra a igreja não ficará impune, meu irmão. É verdade. Não tem pessoas que saíram da igreja por causa de um enviado de Satanás fofoqueiro. Tem famílias que estão destruídas por causa de um enviado de Satanás. Pessoas que estão do lado de pastores só falando assim, é o mesmo jeito que esse homem fazia. Ele, ao invés de ajudar, ele prejudicava o reino de Judá. Segunda aplicação: há pessoas que você nunca deveria ter dado poder para influenciar a sua vida, meu irmão. Há pessoas que você nunca deve ter dito, eu vou lá ver o que esse cano acha. Porque assim Satanás se infiltrou, e o que aquela pessoa dizia era lei, e você acabou chegando onde chegou, mas Deus trouxe hoje a sentença contra a vida desses irmãos. Deus hoje trouxe a sentença. Mais uma notinha de rodapé: Deus está te livrando hoje de ser escravo de opiniões humanas. Não volte mais a se prender a isso, meus irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Não volte a ser preso. Exemplo: ai meu Deus, eu não vou fazer isso aqui que o pastor disse, porque o que esse clã vai pensar? Quando a gente aconselha, irmão, quando qualquer pastor aconselha, ela se afasta dessa pessoa, sai de perto. Isso vai acabar com a tua família, vai acabar com o teu casamento. A pessoa, em vez de ouvir o conselho de Deus, ouvir uma palavra de Deus, ele tem medo. Ah não, né? Você fizer isso aqui, faz tantos anos que eu sou amigo dessa pessoa, e não escuta, e acaba preso, refém. E Deus está dizendo: se tu quiser, eu te faço livre hoje desse ataque de Satanás. A melhor coisa que tem é você ser livre da opinião alheia. Ah, eu não vou ir porque o que esse plano vai pensar de mim? Meu Deus, ele falou que não era para mim ir. Não, que se preocupar com o que os outros acham, se preocupar com o que Deus acha, que Deus falou, o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo hoje: seja livre dessa garra humana. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí no verso 16 começa a sentença. Aí Isaías diz: quem você pensa que é? Para que cave uma caverna na sepultura. Já vou explicar. Cavando num lugar bem alto, sem zelado, numa rocha, uma morada para ti mesmo. Eu vou te explicar. Na época que nós estamos fazendo leitura e estudo, as pessoas eram sepultadas no buraco. Era aberto, jogava uma vala, se tu tivesse um pouquinho de condição financeira, num cemitério. Ajuntado bonitinho. Mas a maioria não tinha nem dinheiro para pagar isso. Agora as pessoas da alta realeza, muito ricas mesmo, inclusive na morte de Jesus, a Bíblia diz que foi lá um homem que comprou uma sepultura nova para Jesus, que era escavada onde? Quem lembra? Uma rocha. Era coisa de rico. Era uma coisa de rico, era uma coisa que não era todo mundo que tinha. E na época de Isaías, pior ainda, era só a realeza. Imagina um cemitério especial para reis, para rainhas, para presidentes. E ele tinha um poder tão grande, ele estava abaixo só do rei, esse homem chamado Zébilo, que ele pegou com toda a riqueza que ele possuía, ele investiu nisso. Por quê? Porque havia um lugar alto lá em Jerusalém, que estava a sepultura dos reis, e ele queria que o nome dele estivesse lá, como alguém importante, como alguém que obedeceu a Deus, que ajudou os governos. Ele queria poder, essa visão de que ele era alguém importante. Mas Deus usou a boca para dizendo para ele: quem você pensa que você é? A partir de hoje você não vai mais enganar o meu povo e continuar no luxo. Não, Deus não faz vista grossa para quem está enganando a igreja, né? Vou repetir isso aqui: Deus não faz vista grossa para quem diz que é e não é. Deus sabe quem que é. E Deus estava usando Isaías para dizer: você não vai. Você está achando que você vai morrer no luxo como um homem importante, que você vai cavar essa caverna aqui? Você não entendeu o contexto histórico, você não entende nada. Fazendo uma sepultura aqui nesse lugar alto para você? Não, você não vai, você não é digno disso. Vou trazer mais uma obrigação. Deus estava dizendo: chega de Satanás fazer seus ardis às custas do povo de Deus. Hoje saiu a sentença contra esse maligno. Alguém está entendendo isso aqui, meu irmão? Isaías para, irmão, de profetizar contra nações inteiras, nações milenares como a Babilônia, para profetizar para um homem. Você está entendendo o peso disso aqui, irmão? E tem alguém que está infiltrado, e Deus está dizendo: chega, a
A sentença é hoje contra a vida dessa pessoa no meio do povo de Deus. Aleluia! Deus hoje dá a sentença contra essa pessoa na sua vida. Teu inimigo não vai viver no luxo, nem sequer morrer no luxo. A sentença já está decretada. E como que as pessoas fazem mal para nós, irmãos? As pessoas, elas dizem, olha como eu estou vivendo e como está essa pessoa. Esse homem aqui, ele tinha um certo crédito porque ele era o segundo depois do rei. Isaías era só um homem vestido de pano de saco que andou 3 anos no mundo. O que as pessoas vão dizer? Isaías agora Sébia não. O cara está abaixo do rei. Isaías era doidão. Ficou 3 anos, nós estudamos aqui, andando nu, seminu, pregando. Alguém diria assim, ele diria assim, você vai dar crédito para esse cara aqui? Ou vocês vão dar crédito para mim que estou dizendo para o rei o que ele deve fazer? Então ele achava que ele nunca seria derrubado, até Deus tirar ele do cavalo, meu irmão. Até Deus tirar ele daquilo que ele achava que nunca iria sair. E isso é maravilhoso. Sabina se acha muito importante, pois ele negociava em nome do rei. Foi ele que foi negociar com a Síria, como eu falei para os irmãos. Foi ele que fez uma certa aliança com Senaqueribe, que quase acabou com Judá antes da hora. Quem está comigo, diga amém. Amém. Você sabe por que isso não aconteceu? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Só não aconteceu porque o rei falou para Sébina, nós vamos ver lá para frente isso, que já tinha sido disposto do caso, já tinha sido deposto. E tinha um outro sacerdote, Uquias, e o rei fala assim, pelo amor de Deus, vamos pedir oração para Isaías. E quando ele pede oração para Isaías, Isaías responde para o rei dizendo, assim diz o Senhor, esses homens não vão nem tocar aqui em Jerusalém. E um anjo naquela mesma noite, por causa da oração do rei e da profecia de Isaías, matou 185.000 soldados numa noite só. Glória a Deus. O que é melhor, irmão? Obedecer a voz de Deus ou escutar conselho de gente que acha que manda e que pode? Para Deus, mais vale um homem de oração do que um homem que é negociador da realeza. Para Deus, mais vale que nós estejamos ao lado de quem ora do que alguém que tem influência na sociedade. Você sabe que uma vez um dos reis disse: eu tenho mais oração de um homem de joelho do que o exército inteiro do nosso país. Meu irmão, você quer vencer isso? Não vai pedir ajuda de quem não pode resolver o teu problema. Esteja do lado de quem é gente de oração. Deus é especialista em humilhar e rebaixar quem pensa ser grande demais, meu irmão. Tiago 4:6, por favor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então não vai pedir ajuda de quem é grande, irmão. Vai se humilhar diante de quem pode fazer as coisas. Aleluia. Versículo 17, por favor. É só no começo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Deus estava dizendo assim: você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo com força e jogá-lo para longe. Nova tradução na linguagem de hoje. Isaías estava dizendo: você achou todo esse tempo que você tinha influência, mas Deus decidiu tirar você daqui e jogar para bem longe. E daqui a pouco nós vamos ver a sentença desse homem. Versículo 17, você tem aí? 22:17. Isaías 22:17. Tradução da linguagem de hoje. Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Você vê, irmãos, o que Deus faz com quem pensa que é grande? Mas quem é pequeno, irmão, Deus faz grande na presença dele. Eu não estou nem aí, irmão, penso, esse pastorzinho, quem que ele pensa que é? Uma igrejinha de porão. Não estou nem aí. Para Deus, se for grande diante dele, está bom demais. Deus nunca mediu o sucesso de ninguém por tamanho, por quantidade, por grandeza, mas o quanto ele é humilde na presença de Deus. Meu
Versículo 18: certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola. Não, isso que aconteceu literalmente. Literalmente, nós já vamos ver isso. Vai rolar como uma bola rola num país longe. Ali morrerás, e ali acabarão os... Irmão, esse homem se gabava porque ele tinha os carros mais poderosos do exército de Israel. Era maravilhoso, era lindo. O próprio da casa do teu Senhor. Ou seja, Isaías está dizendo: você vai se tornar a vergonha do povo de Judá. Porque quando Israel for levado cativo, Judá, que é o resto de Israel, o responsável ia ser ele, porque ele não deu bons conselhos por ele. E Isaías está tendo essa visão dizendo: você vai ser a vergonha do nosso povo. Ninguém deu bola, ele não deu bola, porque achou que Isaías era no zero esquerdo. Mas vamos lá. A soberba de Sébio levaria a morrer junto com o que ele mais amava, seus poderosos cavalos de guerra. Veja bem, eu fui estudar e Kinshi, quem está comigo diga amém. Amém. Kinshi é um rabino filósofo, está lá do povo judeu. Ele é comentador da Bíblia hebraica, e ele diz que esse homem chamado Sébio foi amarrado à cauda de um cavalo que o arrastou rolando até morrer. Como Isaías tinha profetizado, você vai rolar como uma bola num país bem longe, e ali você morrerá, e vai acabar a glória que você tem. Porque ele dizia: olha o carrão que eu tenho, olha o poder que eu tenho aqui em Israel. Quem esse Isaías pensa que é? Bom, Deus não tem medo de poder humano, Deus não tem medo de poder dos homens. A última palavra é de Deus, e Deus está falando com nós nessa noite, trazendo uma pregação. Sabe por que às vezes Deus não nos dá aquilo que mais queremos? Porque isso pode ser a nossa morte. A história diz, os historiadores, que esse homem lutou a vida inteira por esse cara, pelo poder. E quando ele consegue, isso foi o fim da sua vida. Perdeu o temor. Ele era crente, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmãos? Sim. Irmãos, ele era judeu, braço direito do rei, claro que ele era crente. Mas ele conseguiu um poder tão grande que isso tomou conta da mente dele. Ele não ouvia mais as profecias, não ouvia mais aquilo que Deus estava falando. Então Deus está nos dizendo nessa noite: cuidado com o que você quer, pode ser a tua desgraça. Sabe como que Deus nos castiga? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Deus nos entrega nossas próprias paixões. É verdade. Vamos ler isso na Bíblia? Eu quero que a Jônia leia para mim Romanos 1, do 22 ao 26, na nova tradução da linguagem de hoje. Romanos 1, do verso 22 ao 26. Deus nos entregar as nossas paixões é um castigo e não uma bênção. Vamos lá, leia para mim, por favor. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Deus as entregou. Deus entregou. Deus estava dizendo assim através de Paulo: é isso que vocês querem? Vocês não querem casar homem com mulher? Vocês não querem fazer o que é certo? Então vão viver nas mãos de Satanás. O maior perigo, o maior dos maiores perigos, não é Deus deixar nós viver a nossa própria vontade. Isso é muito perigoso. Outra nota de rodapé: por que motivo Deus te daria aquilo que no seu coração está tomando o lugar dele? Quem entendeu isso, diga amém, irmão. A gente chora por algo que Deus não vai dar, porque está tomando mais o coração nosso do que a presença de Deus. Isso é muito perigoso, irmão. Muito perigoso. Eu quero que você levante a mão e agradeça por Deus não te entregar aquilo que você ama, irmão.
tudo paixão. Não é amor, que depois passa a graça. A pessoa está tão apaixonada, vai trabalhar até conquistar. Queria tanto uma casa, parou de ir para a igreja, trabalhou, parou de buscar Deus, conseguiu a casa, conseguiu o carro, aí separa o mundo tudo. Porque a bênção de Deus sai de ti. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Amém. Adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa, meus irmãos? Não. Sebna trocou Deus pela sua paixão pelo poder. A paixão pelo poder de Sebna foi altamente prejudicial ao povo de Deus. Veja bem, trazer a segunda aplicação desse versículo 18. Isso que você tanto quer pode ser tão prejudicial para você quanto para quem está ao seu redor. Meu Deus. Nota de rodapé, essa opinião minha. Tem gente que Deus só não entregou as suas paixões ainda para não prejudicar você. Não, irmãos, não deu glória a Deus ainda. Tem gente da tua família, irmão, que o diabo só não se rindou ainda, porque Deus sabe que vai prejudicar você. Então levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus só não entregou ainda na mão do diabo, nas suas próprias paixões, porque isso iria prejudicar muito você. Deus só não entregou Sebna na mão de Satanás antes, porque iria prejudicar todo o povo de Judá. Quando ele quis fazer aliança com a Síria, Deus disse não. Deus mandou um anjo, matou quase 200 mil pessoas. Não era a hora ainda. Deus está tendo misericórdia por causa de você. Deus faz você glorificar o nome do Senhor. Até aqui tudo bem. Só que o versículo 19 mexeu muito comigo. Vamos lá. Que nós damos leitura aqui. E é até difícil de ler essa palavra, né? Demitir-te-ei do teu posto. Em outras palavras, eu vou te mandar embora. Que o patrão faz, né? E te arrancarei do teu assento. Nesse versículo nós temos pelo menos 2 páginas de anotação. Quero que você preste muita atenção, mas muita atenção mesmo, porque esse aqui talvez seja o versículo mais prático do nosso dia a dia, de todos os nossos ensinamentos que tivemos durante esse ano sobre os profetas e sobre os maiores e menores. Aqui Isaías diz que Deus dá 2 sentenças para Sebna. A primeira, eu vou te demitir do teu cargo. E a segunda, eu vou te arrancar. Quem está comigo, diga amém. Amém. A primeira, eu vou te demitir. A segunda, eu vou te arrancar. Preste atenção, nós vamos falar sobre a primeira. Ninguém gosta de ser dispensado. Significa que você não estava mais fazendo o seu serviço direito. Só o brasileiro que gosta de ganhar as contas, né, irmão? Ele ganha um seguro de desemprego ali, mas depois às vezes não consegue emprego. Já era. E é sofrido. Mas na maioria das pessoas ninguém tem prazer de chegar em casa e dizer: ó, ganhei as contas. Ninguém tem esse prazer. Porque alguém, se é um marido que ganha as contas, a mulher vai ficar preocupada, vai dizer: e agora? Se é um filho, a mãe vai ficar preocupada. A gente não tem muito prazer. A gente tem prazer de chegar em casa: ó, fui contratado. Sim ou não, irmãos? Sim. Passei naquela vaga de emprego, passei naquele concurso. A gente tem prazer e orgulho de dizer que foi admitido, e não que foi demitido do trabalho. Será que, irmão, a empresa que ele trabalhava, será que Deus tem CNPJ, irmão? Sim ou não? Será que Deus tem o RH, que ele disse assim: ó, vou te demitir do teu posto? Preste atenção, por favor. Será que ele disse para esse Sebna: passa lá na RH, assinar as contas? Será que era isso que Deus estava falando? E eu quero trazer um ensino muito prático e muito profundo para você nessa noite. Deus trouxe esse ensino hoje para nos ensinar muita coisa. Até o zelador de uma empresa só está lá porque Deus permitiu que ele estivesse, meu irmão. Aleluia. Agora nós vamos entender algo muito profundo. Romanos 13, por favor, nós vamos ler o verso 1 e 2. Romanos 13, do verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores ou autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você prestou atenção nisso aqui, irmão? Como é profundo o mundo espiritual, um ambiente que você vive 8 horas por dia. Às vezes mais do que isso. Vou trazer uma aplicação. Está na hora de você reconhecer que você só está aonde está
porque foi Deus que te colocou lá. E aqui eu quero que tu preste muita atenção. Do jeito que eu entendi e aprendi com o Senhor essa tarde, eu quero que você também aprenda. Quem sabe, vamos ler Esther 4,14? Quem sabe para esse tempo o Senhor não te colocou aí, Esther? Irmão, Esther não foi escolhida entre várias moças. Ela nem era dali daquele povo, já preguei isso aqui. Por que será que Deus colocou ela lá, irmão? Era uma igreja, sim ou não? Irmãos, era uma igreja, sim ou não? Não. Ela estava num reino escravo. Eles estavam lá num povo que não era nada a ver com a nação deles. Mas Deus colocou Esther dentro do reino. Deus colocou Esther num lugar alto. Olha só. Mas se te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Deus colocou Esther lá porque Deus queria usar ela naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus! Deus não colocou servo na alarme para ele ter poder. Deus colocou ele lá para ele obedecer a voz do Senhor naquele reinado. Quem sabe Deus te colocou nesse emprego que tu reclama tanto para te usar aí dentro. É verdade. Quem sabe Deus te colocou nesse bairro que tu odeia. Deus te colocou nessa casa no meio de dois vizinhos atribulados. Nesse lugar que Deus te colocou, Ele te registrou e disse: aí que eu vou usar você. É verdade. Alguém está entendendo isso? Diga amém. Amém! Deus quem dá o sustento a quem ama. Salmo 127, verso 2. Se Deus te colocou aí, irmão, é daí que Deus vai te dar o teu sustento. Na obediência ao Senhor, Ele vai te honrar onde você está. Inútil não será levantar de madrugada e dormir tarde, trabalhar. Não, eu vou sair desse lugar, vou ganhar mais que o outro, eu vou trabalhar, vou viver. Irmão, não vale nada. Por quê? É pão de dores. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme, meus irmãos. Aleluia! Você pode ser mais próspero diante de Deus no lugar que Ele te colocou do que se você estivesse em outra empresa trabalhando 10 vezes mais, ganhando 10 vezes mais. É verdade. Quem está entendendo isso? Diga amém, irmão. Amém. É profundo demais, muito profundo. Até a nossa função na empresa glorifica ou não o Senhor. Meu Deus, não está prestando atenção nisso aqui? Seus colegas percebem se você serve a Deus ou não pelo trabalho que você presta lá dentro. Você está entendendo? Eu estou todo arrepiado com a profundidade disso aqui. Aleluia! Deus colocou servo ali não para ele ser um bom governador, para ele glorificar o nome de Deus com a função dele. Você está entendendo isso, meu irmão? Diga amém. Isso aqui é mais profundo ainda. A nossa recompensa se dará não somente pelos trabalhos prestados na igreja, mas na sociedade. Efésios capítulo 6, versos 7 e 8. A gente está achando que vai essa galardão para receber o microfone, cantar e pregar. Mas Paulo está dizendo não, que tudo que nós fizemos daquela porta para fora, nós vamos receber um não galardão por causa disso. Olha só que coisa profunda, versos 7 e 8. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Amanhã você vai trabalhar muito alegre, sabe? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja certo, ou seja livre. Ele estava falando para pessoas aqui que trabalhavam, que eram escravas, e ele estava dizendo: você vai receber galardão mesmo sendo escravo de uma outra pessoa. Alguém está entendendo isso? Diga bem. Amém. Então a nossa recompensa celestial, ela não vai se dar somente no que a gente faz aqui na igreja, pelas pregações, por ser missionário, lá pelo teu trabalho. No lugar que você trabalha. Tem gente que nunca pregou no altar, mas ganhou muitas almas para Deus lá onde ele trabalha, meu irmão. Alguém está entendendo isso? Glorifica o nome do Senhor. Isso que Deus queria desse homem. Deus queria que ele desse conselhos por ele. Obedeça ao Senhor, busque o Senhor, vamos pedir a opinião de Deus. Não, o cara queria fazer aliança política. Não era isso que Deus queria. Colossenses 3:23, por favor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao
vai trabalhar lá, porque é através daquela empresa que Deus está sustentando famílias. Você está entendendo isso, meu irmão? Através daquela empresa que você está, daquele lugar que você ganha o teu pão, que Deus está te abençoando outras casas. Alguém está entendendo a profundidade disso, meu irmão? Não obedecendo a Deus, sabe, não estava prejudicando toda a ajuda. Todo lugar onde você trabalha, toda empresa. Quem está comigo, diga amém. Amém. Muitas pessoas não recebem as bênçãos de Deus, porque são excelentes obreiros dentro da igreja, mas péssimos cidadãos da porta para fora. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. A pessoa está 20 anos dentro da igreja, mas já passou por mais de 20 empresas. Você entendeu isso, diga amém. Amém. Como é que vai ser abençoado, irmão? Nunca vai ser. Porque não tem um respeito como um bom servo de Deus, que honra o seu patrão, que trabalha certinho, que não falta, vive metendo atestado, irmão. É como se você estivesse trabalhando para o Senhor. E isso é muito perigoso. Deus está nos ensinando, Ele quer abençoar a nossa igreja. É que nós sejamos abençoados. Vou falar 2 testemunhos rapidinho. Foi o Senhor que me lembrou isso. Eu vi com meus olhos. Primeiro, tem um pai de uma missionária que eu conheci. Ela testemunhou isso pregando. Faz mais de 50 anos. Quando começou, eu só não me recordo se era Electrolux ou se era Consul. E era a fábrica que tinha em Santa Catarina, ou da Electrolux ou da Consul, eu não lembro mais. Mas ela testemunhando pregando, disse que o pai dela era analfabeto. E ele começou a trabalhar, ele era diácono na igreja, começou a trabalhar lá. E ele não faltava, ele trabalhava, e ele jejuava e orava o dia inteiro, jejuava e orava, e no intervalo ele pregava para os colegas, e no banheiro eles falavam língua estranha e oravam. Isso faz 50 anos. Eles pregavam, e começou a converter um, começou a converter 2, começou a converter 3, e converter um monte de funcionários na fábrica com 200 e poucos funcionários. E até o dia que começaram a perguntar lá na Argal o que aconteceu, que os funcionários não faltam mais. Isso eu ouvi com os meus ouvidos da irmã pregando, testemunho dela e do pai dela. E começaram a perguntar o que está acontecendo. É que veio um crente aqui e ele começou a falar de Deus para os outros funcionários. Eles estão trabalhando certinho, meus irmãos. Porque ele vai ganhar mais gente lá dentro do trabalho do que pregando dentro da igreja. E a empresa diz: traz mais gente que nem esse crente aqui para trabalhar. Irmãos, familiar dele conseguiram emprego, todos os irmãos dele. E eu ouvi notícia que a maioria deles se aposentou tudo lá trabalhando como servo de Deus. Você pode glorificar a Deus onde você está, na tua casa, no teu trabalho, mas principalmente você passa mais tempo trabalhando do que dentro da igreja, do que a tua própria casa. Sim ou não, irmão? Sim. Qual é o lugar melhor para você servo de Deus? Aqui? Aqui tudo nós somos crentes, irmão. Eu quero ver lá dentro da empresa. Segundo testemunho, isso eu ouvi também com meus ouvidos, não é por história da carochinha. Tem uma irmã que veio pedir conselho com o nosso pastor, mas isso muito antigo, meu antigo pastor lá no Rio Grande do Sul. E na época os crentes eram crentes, né? Agora só Jesus, né? Isso faz muitos anos. E ela tinha feito um propósito quando se batizou de não usar calça mais, né? E nem brinco, nem nada disso, dessas coisas. Faz muito tempo, muitos anos. E quando ela chegou, acho que eu até já falei esse testemunho aqui, só tinha uma vaga e a mãe dela não podia trabalhar, era doente, e ela tinha que trabalhar para comprar sustento para dentro de casa. E ela chegou para a entrevista e a moça disse: tudo bem, vamos te contratar, você é uma boa pessoa, tem um bom currículo e tal. E aqui as exigências. Quando ela viu o uniforme que era calça, disse: Deus não faz isso comigo. Eu falei para ti que não iria, nós precisamos dela. Ela disse: moça, não vou querer emprego. Por quê? Porque eu fiz um propósito com Deus, eu sou crente, eu não posso usar calça. E a moça da RH disse: tudo bem, só que elas não sabiam, essa moça não sabia que o patrão ficava do lado na sala ouvindo as entrevistas. Quando ela virou as costas e ela estava indo embora, o patrão disse: chama ela aqui de volta. O patrão disse assim: você é crente, moça? Sim. Você não vai usar calça? Ela disse: não, porque eu fiz um propósito com Deus. E ele disse: se você é fiel a alguém que você nem vê, imagine eu que você é o teu patrão, que vou estar aqui do lado. Eu ouvi falar que ela fazia naquela época, faz mais de 10 anos, mais de 20 anos que era assessora do diretor da empresa. Você está entendendo a diferença que você pode fazer no lugar em que Deus te colocou como um servo dele, meu irmão? É muito profundo, isso aqui é muito profundo. Outra coisa, isso eu ouvi falar, já não é mais da minha época, infelizmente. Eu ouvi falar muito disso, que antigamente se conseguia créditos nas lojas com carteirinha de obreiro.
Se você chegasse lá e dizia que era crente e tinha, era aprovado, porque os crentes era certinho. Hoje se falar assim, eu sou crente, a pessoa vai dar um jeito de nem vender para a pessoa, né? Que não vai pegar. Como é que a gente está glorificando a Deus nos lugares onde nos coloca? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus, meus irmãos. Mais uma notinha de rodapé para nós continuar. Entenda de uma vez por todas que Deus que te colocou onde você está e é aí que Ele quer te usar, meu irmão. Quem sabe você nunca vai ser pastor, irmão? E diga graças a Deus por isso. Quem sabe você nunca vai ser missionário, vai entregar a tua vida na África, quem sabe? Mas aonde Deus te colocou? No lugar que você vai todos os dias. Você não está entendendo que chega alguém e diz, meu Deus, meu casamento é acabado. Aí você, ao invés de dizer, vamos orar buscar Deus, você diz, assim mesmo, a vida é desse jeito. Acontece. E Deus está te dizendo, fala o que eu estou dando para você. Fala para Ele o que eu posso fazer. Fala para ela de quem eu sou. Deus quer te usar onde Ele te colocou, meu irmão. Aplicação. Muita gente está esperando no altar para fazer a obra de Deus. Culpa a igreja porque não tem oportunidade, quando na verdade você é o próprio altar para Deus usar. Vamos ler isso na Bíblia, 1 Coríntios 3 e 2. Eu estou dizendo que esse versículo mexeu muito comigo. Falou muito comigo. Por favor, 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo de número 3, o verso 2 e 3. Vós sois a nossa. Irmão, como que as pessoas sabem que você é crente? Alguém olha sempre para mim, para a gente, sempre pergunta, de que igreja você está? As pessoas observam a nossa vida. Vocês são a nossa carta. Paulo está dizendo, eu não precisava nem pregar, mandar carta. Vocês tinham que, o povo olhar para você e dizer, esses aí são cristãos de verdade. Aleluia. Escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. As pessoas nos leem todo o tempo. O dia todo, a hora toda. Ontem nós estávamos numa reunião no nosso condomínio e eu, sem querer, percebi, observando que tinha algumas pessoas olhando para nós como se nós fôssemos extraterrestres. As pessoas nos leem, as pessoas nos olham. E a primeira impressão que elas têm que ter é que você é um servo de Deus. Aleluia, Deus! Versículo 3. Porque já é manifesto que em vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, aleluia, mas com o Espírito do Deus vivo, meus irmãos. Não está escrito na tua cara, eu sou crente, mas o Espírito de Deus em você testifica isso. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Louvado seja Deus. Você é um altar que Deus vai usar para pregar lá onde você está, meu irmão. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai mandar a pessoa para você falar dele lá onde você está. Segunda coisa, a primeira é sem nós falamos. Ele disse lá no versículo 19: demitir dinheiro, então ganhar as contas, que não foi isso que ele ia fazer. Vocês entenderam? Diga amém. Agora a segunda é pior. O que ele ia fazer? Não dá nem tempo dele de pegar as coisinhas. Vou pegar minhas coisinhas aqui, eu ganhei as contas, e vou arrumar minha caixinha aqui. Sabe quando a pessoa ganha as contas? Não, arrancou. Sabe quando alguém tira um funcionário para não passar vergonha, porque ele fez uma coisa terrível? Tira, arranca, não quer nem fique ligado à imagem da empresa, porque senão, vão dizer, é funcionário daquela empresa. Alguém entendeu isso? Diga amém. Deus diz, eu vou te arrancar, porque você está envergonhando meu nome. Você não é mais meu funcionário, não. Você não trabalha mais para mim, você trabalha para você mesmo. Olha que coisa, não, isso acontece com todo obreiro que quer mostrar o seu nome. Deus arranca ele, demite ele da empresa de Deus. Deus tira ele porque ele está aparecendo demais. Deus diz, eu vou te arrancar. No nosso entendimento, Deus estava dando justa causa para ele. Não ia receber nem acerto pelo trabalhador. Arrancou ele. Ele não ia nem morrer de forma digna, ele não ia nem ter uma sepultura de Deus, ia arrancar ele. E eu vou dizer outra coisa: Deus tem poder de arrancar quem Ele quiser do poder, meu irmão. Tem um show de versículos aqui, irmão, que é coisa maravilhosa. Vamos ler aqui João capítulo 19, verso 10 e 11. Que coisa maravilhosa. Jesus está sendo interrogado por Pilatos, e Pilatos disse: responde aí, Jesus, fale logo, estou falando com você. Você não sabe com quem você está falando? Olha aí que coisa profunda. Disse-lhe, pois, Pilatos: por que você não me responde? Tu não sabe que eu tenho poder. Eu tenho poder. Pilatos olhou na cara de Jesus: eu posso te
crucificar ou te soltar. Eu acho que Jesus, eu não sei, todo politicano deve ter feito assim. Não sabe de nada. Verso 11. Jesus respondeu: você não teria poder nenhum se não fosse Deus que desse para você. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Jesus disse: você não tem poder nenhum, você só está nesse cargo porque foi Deus que te colocou aí, Pilatos. Você não teria poder nenhum. Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Está falando ali de Judas. Ou seja, nenhum poder, irmão, que tem nessa terra, nenhum cargo, nenhum gerente, nenhum dono da empresa pode. É Deus que faz tudo. É Deus que manda, que tira do cargo, coloca no cargo, tira da empresa, coloca na empresa, coloca na igreja, tira da igreja. É Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, irmão. Se você não crê nas minhas palavras, então vamos ler Daniel 2:21, por favor. Daniel 2:21. É Ele que muda os tempos, as estações. Ele que remove os reis, estabelece reis. E se Ele bota rei, Ele dá sabedoria para o sábio, entendimento. É Ele que faz isso, meus irmãos. Aleluia! A empresa não está prosperando porque o homem é bom, porque Deus quer abençoar as famílias que estão ali. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Verso 27 e 28, mesmo capítulo. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que você quer, não adianta pedir para homem sábio nenhum da terra. Quem pode te responder isso é o Deus dos céus. O homem mais importante da terra na época, que Daniel está na Babilônia, diz assim: é verdade que você sabe interpretações? Sei. Mas o que você está querendo saber, não adianta chamar sábio, governador, gerente, não adianta chamar formado em administração, formado em contabilidade, porque se Deus quer quebrar a empresa, Ele quebra. Se Deus quer fazer crescer, Ele faz. É Deus quem faz todas as coisas. Deus colocou Daniel na Babilônia para exercer a função que ele devia. Nós vamos estudar Ezequiel, irmão, que o sonho dele era ser sacerdote, profeta. Quando ele estava se formando, Deus levou ele para onde? Cativeiro. Mas lá no cativeiro Deus usou ele lá. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Nós temos que rodapé. Não podemos passar batido numa sentença de um homem que recebeu o mesmo peso que outras 10 nações. Alguma coisa Deus queria nos ensinar. Alguma coisa para Isaías parar. Assim, ele podia ter inserido na sentença de Jerusalém, sim ou não, irmão? Mas Deus parou para falar só com ele. Algo Deus quer nos ensinar nessa noite. Continuamos então, agora para o versículo 20. E aqui nós temos algo que é mais profundo ainda. Porque até agora nós vemos Deus tirando um homem do poder. Só que Deus diz assim: eu já tenho outro para pôr no teu lugar. Isso aqui é muito profundo. Eu gostaria muito, irmãos, de conseguir concluir em 25 minutos, que é o que falta. E eu preciso que vocês prestem atenção. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Você dá uma glória a Deus para não parecer que é com você. Deus sempre tem alguém disposto a fazer a vontade dele. Se serve e não quer obedecer, Deus já tem um preparadinho que está disposto a obedecer a voz do Senhor. Fazer uma aplicação, irmão. Pode reclamar à vontade no teu emprego, do teu cargo na igreja, da família que Deus te deu. Primeiro, Deus sempre vai ter alguém prontinho para ocupar o teu lugar. Para que eu tenho que pregar? Meu Deus, por que o pastor não bota outro? Por que eu tenho que cantar? Por que eu tenho que estar lá na igreja? Por que eu tenho que ir para esse emprego? Por que eu... Não, sempre vai ter alguém que está desejoso de ter isso aí que Deus colocou na tua mão. Ah, pastor, isso é a palavra tua. Não, está aí no versículo acima que nós lemos. Tem outro, pronto. Meu servo, ele vai obedecer a minha voz. Já está prontinho. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Não, pastor, eu vi um pregador esses dias pregando, dizendo que não, porque essa frase dos pastores que se eu não quiser tem outro lugar, é mentira. A vaga está te esperando para sempre. A vontade de Deus, eu fiquei esperando a tua vontade para fazer a vontade dele? Sim ou não, irmãos? Não. Judas não quis trair Jesus numa outra semana. Não escolheu outro aqui. Pesado isso, meus irmãos. Muito pesado. Vamos ler Lucas 19, por favor. Verso 37 ao 40. Eu sei que é duro, mas é um ensinamento de Deus para nossas vidas. 37, volta 2 e volta 40. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras,
toda a multidão dos discípulos se alegraram, começaram a cantar a Deus em voz alta, porque Jesus tinha feito muitas coisas. 38, dizendo: bendito quem que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, paz do céu. Pode continuar. Disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende teus discípulos. Algumas versões assim: mande eles calarem a boca, estão incomodando demais. Verso 40, por favor. Respondendo, Jesus disse: eu vos digo que se eles calarem a boca, até as pedras vão adorar o nome do Senhor. Aí você vem me dizer, irmão, que Deus não põe ninguém no lugar. Você tem a oportunidade hoje de levantar a mão, adorar o nome dele, glorificar o Senhor. Não quero mais ser crente. Tem outro que Jesus vai salvar e trazer aqui e vai glorificar e adorar. Pastor, se ninguém mais quiser ser crente, a natureza vai dizer: eis-me aqui, Criador, para adorar o teu santo nome. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus, porque é um privilégio você estar aqui adorando o nome do Senhor. Vou dar glória para Deus, eu não fiz o que eu quis. Tem um monte aí na frente, irmão, querendo adorar o nome do Senhor. Aleluia. Tem um monte. Glória a Deus. Segundo, se eu achar demais estar aqui 4 vezes na semana, por favor preste atenção, porque são palavras do Espírito Santo, não minhas. Se eu achar demais estar aqui 4 vezes por semana, o Senhor vai trazer alguém que está 7 vezes na semana na presença dele. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Digam bem. Não é demais, é culto demais, é quarta, é sexta, é domingo. Vamos ver se é no domingo, pastor. Vamos pintar tudo de preto aqui, vamos pensar no domingo aqui, fingir que nós somos crentes. Não, irmão. O Senhor quer aqui de dia e de noite, medite na sua palavra. Agora está assim essa igreja. Está todo mundo nas church. Você vai no domingo fingir que você é crente uma vez por semana, não precisa glorificar Deus no teu trabalho, nem na tua casa, nem na rua. É só você vir e dar uma boa tarde para Deus e se mandar para casa. Deus quer que você glorifique o nome dele aonde você colocar a planta do céu. Pense nisso comigo. O lugar que você mais passa a tua vida é o teu trabalho. Você está mais no trabalho do que em casa, mais no trabalho do que na igreja. Aonde será que Deus vai te usar? No lugar onde ele te colocar. Verso 21, por favor. Eu sei que baixou um pouco, glória a Deus, mas é porque o Senhor nos ama e está nos ensinando, meus irmãos. Verso 20, Jesus disse: tu não quis, então eu já tenho outro servo pronto, e eu vou vestir ele com a roupa que era tua. Eu vou colocar ele teu cinto, e eu vou entregar nas mãos dele o que era teu. Irmão, eu estou lendo o texto, eu não estou falando mentira para vocês. É Deus que está falando a boca de Isaías. E será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Ele vai fazer tudo o que você não fez na minha obra. Vai fazer. Se Deus pegar, mas o que Deus não fala com a gente, fala, a gente está aprendendo de Deus para ensinar. Você não quer fazer, então vai vir um outro que vai amar fazer a minha vontade na minha casa. É verdade, glória. Não, você está muito baixo, teu glória a Deus. Eu sei que nós estamos apoiando, mas nós podemos glorificar o Senhor. Deus só não tem alguém que faça o que a gente faz, como tem alguém que faça melhor. Agora nós vamos dar uma glória a Deus. Aplicação, você dá uma glória a Deus. Nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que Deus precisa de nós. Se eu não vim aqui pregar, se eu não vim aqui cantar, Deus tem alguém que vai fazer melhor ainda do que eu faço, meus irmãos. É graça de Deus te trazer aqui na casa dele. Tem pastor melhor que eu, tem funcionário mais capacitado que você, tem gente que tinha um currículo melhor que você. Mas Deus disse: é esse, porque eu tenho como propósito com ele nesse lugar. Posso falar do testemunho? Posso, não? Acho que posso. O dia que a Jôs foi fazer entrevista na empresa que nós trabalhávamos, tinha um monte de gente, 300 tipos de formação. O gerente olhou para ela e disse: eu quero essa aqui. Eu quero essa aqui. Deus tem um propósito no lugar certo e na hora certa. Tem gente muito mais capacitada que eu e você, mas Deus nos colocou no lugar que nós estamos. Tem gente que sabe muito mais de Bíblia que eu, irmão. Anos luz. Sabe muito mais de pastoreio do que eu. Anos luz na minha frente. Tem gente que canta muito melhor que você. Tem gente que tem muito mais habilidades que você. Mas Deus escolheu você, te deu graça e colocou você onde você está. Aleluia! Que a partir de hoje nós sejamos melhor obreiro,
Versículo 22. Porei a chave da casa de Davi sobre o ombro dele. E ele abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. O que era a chave de Davi? Quem tinha essa chave podia entrar aonde queria e sair da onde quisesse em Jerusalém. E Deus disse: esse meu novo servo, ele vai me obedecer a ponto que ele poderá fazer o que ele quiser aonde ele estiver. Trazendo uma aplicação: quando é Deus que abre a porta, é Ele que dá a chave e ninguém mais fecha. Já fizeram panelinha para tirar da empresa, já fizeram panelinha para tirar da igreja. Irmão, se é Deus que abriu a porta, eu quero ver diabo que tira, eu quero ver demônio que fecha. E não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que quando Deus coloca alguém, ninguém tira, meus irmãos, ninguém. Levante a mão, levante a mão, que Deus colocou em suas mãos, ninguém pode tirar. Ninguém. Jesus falou isso para Pedro, Mateus 16, 19. Aleluia. Te darei a chave dos reinos dos céus. Tudo que você ligar na terra, Pedro, será ligado aos céus. Tudo que você desligar na terra, será desligado nos céus. Deus deu autoridade para Pedro. Deus deu. O próprio Cristo recebeu a mesma autoridade. Nós já estudamos em Isaías 6, mas eu quero ler em Apocalipse 3, versos 7 e 8. Já vamos finalizar. E o anjo que está na igreja de Filadélfia, isso diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a Chave da vida. o que abre, E ninguém fecha. e o que ele fecha, ninguém abre. Quem está falando é o próprio Jesus Cristo. Vou finalizar. Então, se Deus te colocou, irmão, só faça, só obedeça, só vive o propósito de Deus para a sua vida, onde você está. Eu vou finalizar lendo o verso 23, 24 e 25 do capítulo de número 22, que na quarta que vem nós vamos iniciar o 23, que vem a última sentença de Isaías contra Tiro, e é uma das mais pesadas que nós vamos falar na quarta-feira que vem. Agora o verso 23, 24 e 25 é um perigo, porque sempre quando Deus tira alguém e coloca essa outra pessoa, se essa pessoa não cuidar, ela cai também. Por quê, irmão? Porque ela começa a cometer os mesmos erros por causa da pressão que as pessoas colocam sobre nós. Eu fixarei ele como um prego numa parede, num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai e os seus descendentes, como todos os vasos menores, taças e frascos. 25. Mas o Senhor disse que naquele dia, o Senhor dos exércitos, esse prego fincado no lugar firme também será tirado, será cortado e cairá, e a carga que ele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Eu vou resumir isso aqui. O Senhor ia colocar ele aqui no lugar desse homem chamado Cedro. Sim. Ele ia obedecer, sim. Ele ia por um tempo dar conselhos bons aos reis, sim. Tanto que ele vai pedir oração para Isaías depois lá na frente. E o Senhor mata 185 mil com um anjo só. Mas o Senhor disse que ele era como um prego pregado na parede, e que ele estaria pendurando algumas coisas, mas nem tudo. Fala comigo, algumas coisas, mas não tudo. Coisas pesadas demais derrubam. Imagina você pendurar um prego aqui, como Deus falou, algumas coisas seriam penduradas, mas você lê o texto, diz que foi pendurado vaso, caneco, tudo. O que vai acontecer com esse prego, irmão? Quebrar, cair, não vai suportar. E eu vou fazer uma aplicação e finalizo aqui. Cuidado para não carregar um peso que não foi Deus que colocou nas tuas mãos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus.